E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui pra um vídeo extremamente importante. Botei minha blusa que eu gravei meu primeiro vídeo lá do O que é Anarcapitalismo para fazer um dos vídeos mais importantes do canal. Hoje eu vou provar que o anarcocapitalismo é irrefutável a priori. Eu vou provar para vocês de forma lógica a priori o fato de que o anarcocapitalismo é a única sociedade ética possível, justificando através da ética argumentativa roupiana. Eu vou explicar tudo em ordem, da forma mais didática e clara possível. Então, fiquem sentados aí e vejam esse vídeo. Mas, antes de falar da ética argumentativa, eu preciso falar da praxeologia, que é onde tudo começa, digamos assim. A praxeologia é a ciência da ação humana. Isso significa que ela parte de um axioma: o ser humano age. E isso é irrefutável, porque a partir do momento que você argumenta tentando refutar isso, você está agindo. E acaba caindo em contradição performativa, que é quando o seu argumento se contradiz. Seria o mesmo de falar, o ser humano não age, mas você está agindo para falar isso. Então você se autorrefuta. Então o ser humano age. A partir daí, a praxeologia deduz logicamente tudo que vem da ação humana. Escolha, escassez, troca, tempo, propriedade, economia. Ela não é baseada em experimentos, mas na lógica pura. Ela é deduzida a partir de conhecimentos a priori. Só que o Mises, quando desenvolveu a praxeologia, ele não trouxe isso para a ética. E o Hoppe se perguntou: se alguém tenta justificar qualquer norma ou ética, qual a base lógica mínima para essa argumentação acontecer? E a resposta é simples: argumentar já é agir. E agir pressupõe o uso do seu próprio corpo. Quando você tenta argumentar comigo, você usa seu corpo. Você fala, você escreve, você pensa. Você usa recursos escassos no tempo e espaço. E você reconhece minha autopropriedade. Porque se você não reconhecesse, você estaria usando a força contra mim, não argumentando. E não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, porque são antagônicos. E isso significa que só de você abrir a boca, você já está assumindo que você é dono de si mesmo. E que eu sou dono de mim mesmo. E que agressões físicas são proibidas. Porque se você está tentando me convencer logicamente de algo, você não vai me agredir, você vai argumentar. Logo, qualquer tentativa de justificar uma norma que viole a autopropriedade é uma contradição performativa também. Não dá para argumentar racionalmente falando que ninguém deveria ter propriedade sobre si, porque você já está usando sua própria propriedade para argumentar. Isso é se contradizer na prática. E aí você se pergunta, por que nosso corpo é nossa propriedade, né? Eu já vi um comunista, o Humberto Matos, lá no Vilela, falando: os anarcapitalistas erram porque eles falam que nosso corpo é nossa propriedade. Não, o nosso corpo é nosso. O seu corpo é você. Eu vou explicar por que o nosso corpo é nossa propriedade. O nosso corpo é nossa propriedade por um simples motivo: porque é escasso e é controlado por alguém. Você não pode usar meu corpo sem a minha permissão, nem eu o seu. E essa exclusividade é o que define propriedade. Se eu não for o dono do meu próprio corpo, quem vai ser? O Estado, a maioria, o indivíduo, outro indivíduo? Isso levaria direto para a escravidão. Então a única posição ética e lógica possível é a de que cada pessoa é dona de si mesma, que é o argumento da autopropriedade, irrefutável também. Ok, já provei que a ética argumentativa é irrefutável, e qualquer tentativa de refutar ela cai em contradição performativa, porque você vai estar argumentando, você vai estar assumindo o princípio de autopropriedade seu e o da não agressão, então você se autocontradiz, você cai em contradição performativa. Agora, como isso levaria ao anarcocapitalismo? Bom, para garantir essa autopropriedade, você precisa de propriedade legítima sobre recursos, com base na apropriação original. A apropriação original é o quê? Se você usar primeiro aquele recurso, aquilo é seu. Se você tem uma terra ali que não é de ninguém, você pegou primeiro, é seu.
Primeiro a pegar é seu. Claro, você você descobre a terra, você usa, demarca e defende. Porque se você só descobrir e deixar pra lá, ninguém vai saber que é sua, entendeu? Então, você tem que usar, demarcar e defender. A partir disso, o primeiro que pegou aquela terra é dele, apropriação original. É isso. Trocas voluntárias e nem uma agressão, né? Resolução de conflitos privados e voluntários. Isso aqui é o básico para garantir a autopropriedade. E o que é o Estado? O Estado é uma instituição que vive de agressão sistemática contra a propriedade, via impostos, monopólios e coerção. Ele vive de agredir a propriedade. Ele só sobrevive se ele roubar de você, se ele pegar seu dinheiro via impostos. Ele só sobrevive desse jeito. Logo, o Estado não pode ser justificado argumentativamente, porque ele viola a ética que qualquer argumentação pressupõe, que é a ética da propriedade. Quando você está argumentando, você está assumindo sua propriedade. O Estado viola essa propriedade. Logo, você não pode justificar ele argumentativamente, racionalmente. A única estrutura compatível com a ética argumentativa hobbesiana é uma sociedade sem Estado, onde tudo é voluntário e todas as interações são baseadas em propriedades legítimas e contratos. E isso é o anarcocapitalismo. Agora, para ficar mais completo ainda, eu vou responder algumas objeções que fazem a ética argumentativa. A primeira delas, a ética argumentativa cai na guilhotina de Hume? E a resposta é não. A guilhotina de Hume vale para quem tenta derivar uma norma de uma observação empírica. Mas a ética argumentativa não deriva da experiência, ela parte da lógica da argumentação. Ou seja, o Hoppe não fala porque as pessoas agem, então devem agir assim. O Hoppe fala, se você está argumentando, você já aceitou certas regras como válidas. É uma ética a priori, ou seja, ela é anterior à experiência. Então não, a ética argumentativa não cai na guilhotina de Hume. Outra objeção normal fazem. Se só quem argumenta tem direitos, então como ficaria a situação dos mudos, das pessoas com deficiências, pessoas em comas ou pessoas em coma ou dormindo? E a ética argumentativa não diz que só tem direitos quem está argumentando agora, mas sim que qualquer ser que possa participar de uma comunidade argumentativa ou que teria esse potencial tem direitos. Não é a capacidade momentânea que importa, não é você argumentar nesse exato momento, e sim o status de sujeito ético. Pessoas mudas, dormindo, inconsciente ou com deficiência ainda são seres humanos. E a ética protege elas justamente por sua natureza racional e corpórea. Outra objeção também que fazem, e se alguém quiser vender a si mesmo como escravo? A resposta também é simples. Se for voluntário, é um contrato válido. Foi voluntário. Mas na prática esse tipo de contrato não é funcional nem estável. A ética argumentativa permite isso enquanto expressão da autopropriedade, mas o sistema inteiro desincentiva qualquer coisa que pareça agressiva, coercitiva ou instável. Tipo, o cara quer se vender como um escravo voluntariamente, se foi voluntário, tá ligado? Então, recapitulando, a praxeologia mostra que o ser humano age, a ética argumentativa mostra que argumentar exige a autopropriedade, que é a propriedade do seu próprio corpo. Nosso corpo é nosso, porque só nós o controlamos. E o anarcocapitalismo é a única sociedade compatível com essa ética. E se você tentar justificar qualquer sociedade que não respeite a autopropriedade, você cai em contradição performativa. O anarcocapitalismo é a única que não se autorrefuta. Por isso ele é logicamente irrefutável. E é a única ética possível se você quer debater de forma racional. E é por isso que o anarcocapitalismo é irrefutável a priori. É isso, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Valeu!